Olá, meus amigos, meus prezados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um momento de paz devocional. Eu sou o irmão Davi Matias e venho neste momento compartilhar com todos uma palavra de Deus que está escrito no que escreveu aos Romanos, capítulo 12, o verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Olha como a palavra de Deus está nos dizendo hoje, neste momento, aos Romanos 12, o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a palavra de Deus que nós temos hoje e nós estamos aqui, nós temos a nossa escola bíblica dominical e é exatamente o tema da nossa escola bíblica dominical nesse próximo domingo, no próximo domingo, que é o dia da escola dominical, né? Nós temos a nossa escola bíblica dominical e eu venho através deste trabalho, desse programa, convidar o senhor, a senhora, o moço, a moça, para estar conosco em uma escola bíblica dominical, que tem como tema da lição desse próximo domingo, dia 14, nossa lição tem como tema a mordomia do corpo. E exatamente o textuário é o que vem nos dizendo aqui, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este corpo, que, como nós sabemos, foi feito por Deus. A Bíblia Sagrada nos informa que no princípio criou Deus o homem do pó da terra. E o homem foi feito alma vivente. O homem recebeu o espírito de vida exatamente no momento em que Deus assoprava nas narinas daquele homem feito do pó da terra, e o homem foi feito alma vivente. O homem recebeu o espírito de vida. E nós vemos pela palavra de Deus que Deus requer aqui, a palavra de Deus está dizendo para nós nos apresentarmos a Deus, para nós termos a compaixão de Deus, a compaixão que Deus tem para conosco, que nós tenhamos de nós mesmos. E o apóstolo Paulo vem pedindo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que agrada a Deus, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é honroso, todos os nossos costumes, os nossos feitos, o nosso comportamento, as obras deste corpo, sejam feitas para agradar a Deus, sejam feitas de maneira que agrade a Deus. Nós vemos aqui na lição bíblica algumas partes da lição que diz assim: nós devemos destacar o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Olha o que Deus fez, o capricho de Deus, o amor de Deus. Em tudo que ele faz, ele agora faz vamos dizer, um boneco de barro e assopra nas narinas daquele boneco de barro e que ele se torna alma vivente. E ficou a aparência, a imagem e a semelhança de Deus. E aí a palavra de Deus vem pedindo para nós observarmos o que fazemos, como dirigimos, como administramos o nosso corpo, tanto no vestir, no alimentar, nos nossos planos e projetos. Vamos procurar apresentar a Deus como sinceros, como filhos de Deus,
como servos de Deus. E eu achei importante aqui, olha o que vem, olha o que está dizendo aqui, a lição bíblica deste domingo é muito importante. Eu quero lembrar a vocês que nós usamos a lição bíblica da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. A CPAD, ela edita lições importantes e aqui está a lição bíblica, a capa da lição bíblica que nós estamos nesse trimestre sobre a mordomia. Olha o que diz, tempo, bens e talentos. Tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Deus nos deu a vida, nos deu trabalho, nos deu casa, nos deu saúde, nos dá profissão, nos dá condições. Também Ele requer de nós que tenhamos o cuidado, então, deste corpo. Eu estava observando aqui, olha o que diz aqui a lição. Quando estudamos a estrutura do corpo, no caso aqui, o nosso corpo, como material, corpo material. Estudamos aqui o corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Esse esqueleto possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos em até, no máximo, 360 km por hora. São os nervos, os sinais que trafegam. O corpo se constitui de 70% de águas, tendo 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida humana. Como diz a palavra de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou também o homem à imagem, a sua imagem o criou, macho e fêmea o criou. E aqui nós devemos então tomar cuidado, cuidar bem deste corpo, dessa matéria, carne, ossos, tudo que movimenta neste corpo humano. Também tem a dimensão espiritual do corpo. O corpo não é feito para o pecado. O corpo é a nossa casa terrestre, que está sendo preparada para uma outra casa. Olha o que diz o apóstolo São Paulo na 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 1, diz assim a palavra de Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu. Quando nós olhamos, entendemos o corpo como matéria, mas olhamos também o corpo como espírito, a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Este corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita nesse corpo. Daí a razão que este corpo não pode ser ofertado ao pecado. Este corpo não pode ser ofertado às corrupções, aos maus costumes. Este corpo deve ser apresentado a Deus. Quando a palavra de Deus nos diz, olha o que diz a palavra de Deus, que este corpo deve ser meios de santificação. Nós devemos viver uma vida de santificação, a santificação do corpo. Como diz a palavra de Deus aos Hebreus, capítulo 12 e o verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vemos que Deus, Ele é o santificador do corpo. E a Bíblia diz, o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo no nosso corpo. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. O objetivo de preparar corpo, alma e espírito, o objetivo da pregação do Evangelho é fazer ciente a todos que Jesus vai voltar
e nós vamos prestar conta de tudo, corpo, alma e espírito. Tudo que fizemos, tudo que falamos, deve ser para a honra e para a glória do nome de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa fazer melhor inteligíveis essas palavras ao vosso coração. Nesse momento eu quero orar com todos vocês. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te adoramos por tua grande bondade, misericórdia e compaixão. Te adoramos porque o Senhor é bom e a tua palavra, a palavra fiel do Senhor, meu Deus. Que a bênção de Deus possa alcançar cada vida, cada homem, cada mulher, moço, moça, todos que assistirem este vídeo e ouvirem essas palavras, que eles sejam abençoados, que entendam, meu Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Olha, eu moro aqui na cidade de Salto, São Paulo, Brasil, e agora nesta semana, dias 12, 13 e 14 de julho de 2019, estaremos numa grande festa, uma grande confraternização de jovens em nossa igreja. O senhor, a senhora, o moço, a moça, todos são nossos convidados a estarem conosco nessa grande confraternização de jovens da Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus fica na rua Visconde de Mauá, número 146, no alto do bairro Santa Cruz, aqui em Salto. O senhor, a senhora, o moço, a moça são os nossos convidados. Também eu apresento o programa Mensagem de Paz. Agora, neste sábado, dia 13, o pastor Eusébio Galdino estará apresentando o programa Mensagem de Paz, porque eu estarei viajando. Mas todos os sábados, às 3 horas da tarde, nós temos ali o programa Mensagem de Paz. Uma palavra de Deus ao teu coração. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, viu? Ouça a palavra de Deus. Você pode também participar dos cultos da sua casa mesmo pela internet. Anota aí, olha, domingo às 9 horas da manhã, domingo às 19 horas, quarta-feira, 8 horas da noite. É claro que o culto começa a oração 7h30, mas a transmissão pela internet começa às 8 horas na quarta-feira e também na sexta-feira. Sexta-feira, então, é imperdível. O nosso pastor presidente, pastor Raimundo Soares de Lima, toda sexta-feira ministra uma excelente, gloriosa, uma boa palavra de Deus aos nossos corações. Anota o site da igreja aí, olha, da sua casa mesmo você pode participar dos cultos, é www.ieadi.com.br e você vai ouvir a boa, agradável, perfeita palavra de Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência.